Olá, viajantes! Nesse vídeo vamos falar de um assunto intrigante e que é um mistério até os dias atuais. A maldição de Tutankhamon. Em 1923, um grupo de pesquisadores comemorou a descoberta da tumba do faraó, com mais de 3.000 anos de existência. As lendas e mitos que cercam a tumba são muito intrigantes. Nela continha a inscrição egípcia, prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse perturbar o sono de Tutankhamon. Eu sou a Carmen, e vamos mergulhar um pouco nessa história intrigante e real. Vem comigo! As lendas e mitos que cercam as pirâmides atraem muitas pessoas e reforçam o lado misterioso que cerca a antiga cultura egípcia. Arqueólogos tomaram conta das antigas cidades egípcias. Em meio a tantas lendas, o arqueólogo Howard Carter resolveu embrenhar-se na região do Vale dos Reis, à procura dos artefatos pertencentes a algum faraó egípcio. Mas antes de falarmos sobre a maldição de Tutankhamon, vamos saber um pouco quem foi esse personagem importante na história. Tutankhamon, ou Rei Tut, foi um dos faraós mais famosos e sendo o último da 18ª dinastia. Nasceu em 1346 a.C. e morreu em 1327 a.C., aos 19 anos de idade. Governou durante o período da história egípcia conhecido como Império Novo. Ele foi rei com a idade de 9 ou 10 anos, se casou com uma meia-irmã chamada Ankhesenaten, que mais tarde mudou seu nome para Ankhesenamon. Tiveram 2 filhas, nenhuma das quais sobreviveu à infância. A Grande Descoberta. Em novembro de 1922, a equipe de Howard Carter, nas escavações, encontraram uma escadaria. Alguns dias depois, a equipe percebeu que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída. Em seguida, desbloqueou um corredor que dava acesso a uma outra porta. A porta possuía um lacre quebrado e que posteriormente foi reconstruído. Tal indício diminui as expectativas de Howard Carter em encontrar um tesouro arqueológico intacto. Depois de vencer os obstáculos, a equipe arqueológica deparou-se com uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e um trono revestido em ouro. Nessa sala percebeu a existência de uma outra porta onde, por uma fresta, identificou-se um novo cômodo. Após essas descobertas, Carter teve a astúcia de fechar os acessos àquele local, e lançar um monte de entulho na via de acesso à escadaria. Meses depois, levantou uma maior quantidade de recursos e especialistas para trabalharem naquele grande achado. Voltando à primeira sala, retirou e catalogou todos os seus objetos. Depois abriu o segundo cômodo e lá deu de cara com um enorme sarcófago que ocupava quase todo o espaço do lugar. Após 3 meses recolhendo e classificando os tesouros, foram abrir a câmara mortuária onde estava o corpo do faraó. O local era impressionante. Outros 3 caixões de ouro maciço, um dentro do outro, guardavam o corpo. Finalmente a equipe vislumbrou o corpo do faraó Tutankhamon queimado e enrijecido pelas resinas utilizadas em seu processo de mumificação. A mais valiosa descoberta arqueológica da época foi alcançada. No entanto, a riqueza da descoberta reavivou os rumores da famosa maldição de Tutankhamon. Pois enquanto a equipe estava descobrindo a escadaria, uma cobra comeu o canário de Carter, indicando o primeiro mau presságio. Na época em que a tumba foi descoberta, o empresário Lord Carnarvon, financiador da equipe de Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, o empresário teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. O estado febril acabou levando-o à morte em poucos dias. Antes de morrer, disse à irmã que Tutankhamon o havia convocado. No dia em que faleceu, o cachorro do empresário foi vítima de um infarte fulminante.
A notícia logo agitou os esotéricos e supersticiosos sobre as maldições daquela tumba faraônica. Depois do ocorrido, Arthur Mes, integrante da equipe de Carter, repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon passou seus últimos dias, teve o mesmo fim. Joel Wolf, dono das primeiras fotos de Tutankhamon, e Richard Bethel, secretário de Carter, também faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma coincidência se juntaram a irmã e a mulher de Carnarvon. 6 anos após, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutankhamon morreram em condições misteriosas. Para combater as lendas e explicações sobrenaturais, cientistas levantaram a hipótese de que alguma substância tóxica ou fungo venenoso fora criado na época para que ninguém viesse a profanar o lugar. Outros ainda chegaram a afirmar que os egípcios já conheciam a energia atômica e teriam depositado urânio nas tumbas. Durante o século XX, o alvoroço causado pela maldição das tumbas acabou perdendo sua força mediante outras tranquilas descobertas arqueológicas. Mesmo que as explicações científicas para as tragédias fossem plausíveis, o desencadear de tantas mortes não consegue ser explicado satisfatoriamente como uma simples eventualidade. O desconhecido ainda encobre esse episódio. E aí, viajantes? Se vocês gostaram dessa incrível história, deixe aqui seus comentários, que eu trago vídeos sobre esse assunto. Agora não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações quando postar vídeos novos. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Bye bye.